Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E hoje a gente vai falar sobre proatividade e escolha de carreira. O que é proatividade, se você precisa de proatividade para se dar bem em alguma carreira, seja lá qual for ela. Algumas carreiras se você precisa mais, se você precisa menos, se você não precisa de nada. Então a gente vai bater um papo sobre isso e saber como é que a expressão proatividade se relaciona com essa questão de escolha de carreira, o que ela é na prática, o que é na teoria, bater um papinho sobre isso aí ao longo desse vídeo. Então fica comigo que eu tenho certeza que esse tema vai te ajudar muito, não só com a escolha de carreira, mas na tua vida pessoal também. Eu vou começar falando sobre o que é a proatividade na teoria, ou seja, o significado dessa expressão. Para isso eu vou recorrer aqui à minha colinha, porque eu não tenho uma memória tão boa assim. Então vamos lá. Proatividade é a competência que impulsiona uma busca por mudanças de maneira espontânea, sem precisar de estímulos externos. Geralmente, as pessoas proativas têm uma boa visão de futuro, identificando necessidades e antecipando problemas, o que confere vantagens para a sua equipe e a empresa. Ou ainda a gente tem uma outra definição menorzinha que diz que proativa é a pessoa que age antecipadamente, evitando ou resolvendo problemas futuros, tá? Essa é a definição na teoria sobre proatividade. E eu vou falar um pouquinho agora como é que é isso na prática. Bom, na prática a gente pode dizer o seguinte: a pessoa proativa é aquela pessoa que resolve a merda antes de dar merda. Ela não espera dar a merda para depois ir lá e correr atrás e resolver. É tipo, porra, você tá fazendo uma coisa, você consegue enxergar ali, ó, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar merda. O que a gente pode fazer para resolver, para consertar isso agora? Basicamente é isso, tá? E isso é um traço de personalidade assim extremamente importante para o mundo profissional. Assim, toda empresa quer um funcionário proativo, alguém que vá lá e resolva um problema antes que ele aconteça, que consiga antecipar, né, aquele problema. E isso assim não é tão difícil. Essa questão de antecipar um problema não está relacionado a um dom, não está relacionado a um talento. Claro que eventualmente você pode ter uma pessoa que tem uma facilidade para alguma coisa, pode, mas não está relacionada a isso. Essa questão da antecipação do problema está muito mais relacionado à experiência, tá? Eu li um livro uma vez que ele relatava sobre isso, assim, alguns empresários, né, alguns empreendedores assim, que estavam há mais tempo naquele mercado, era quase como se eles adivinhassem algumas coisas que iam acontecer, né, alguns problemas principalmente que iriam acontecer. Quer dizer que o cara tem um dom, que ele é muito bom naquilo? Não necessariamente. Quer dizer que o cara tem uma experiência de mercado e ele está acostumado com aquilo. Ele já passou por aquela situação uma outra vez, às vezes não aquela mesma situação, mas uma situação parecida, ou ele viu alguém passar por aquela situação e ele consegue pensar, pô, olha só, fulano passou por isso aqui e deu merda. Se a gente fizer a mesma coisa, vai dar merda. Porque você não pode repetir uma experiência nas mesmas condições e esperar que tenha um resultado diferente, né? Aliás, inclusive, se eu não me engano, Albert Einstein definiu isso como o significado de tolice, né? Tolice é você repetir as mesmas experiências e esperar resultados diferentes. Então, assim, essa questão da antecipação, ela está muito mais ligada, pelo menos na minha opinião, ela está muito mais ligada à experiência do que a um dom ou um talento. Então, essa questão da proatividade, ela vai sendo adquirida com a tua experiência de vida, tá? E claro que ela não está relacionada somente à tua carreira. A proatividade é um traço, assim, importantíssimo. Por exemplo, vamos dar um exemplo na tua vida escolar. Vamos dizer que você não tem repetido de ano, mas tu passou meio perto ali de repetir em algum momento. Então, pô, se você tá vendo ali que você está tendo um desempenho parecido com daquele ano, né, que você quase repetiu, tipo, pô, naquele ano que eu quase repeti, eu me saí mal no primeiro bimestre e no terceiro mais ou menos. Então, assim, você reparou que esse ano está acontecendo a mesma coisa. Você tirou uma nota relativamente baixa no primeiro, no terceiro tu está ali meio que na média e tal. Então você já consegue antecipar que você precisa tirar uma nota de repente um pouco mais alta no quarto bimestre. E aí você vai pensar em estratégias de como resolver aquilo para que você não tenha
que ficar pendurado que nem você ficou aí naquele ano. Eu vou falar agora 5 características de pessoas proativas que você consegue identificar em pessoas proativas, ok? Então vamos lá, vamos começar. E a primeira característica de uma pessoa proativa, sabe qual é? Ela tá inscrita aqui no canal, curte todos os nossos vídeos, compartilha e sempre deixa um comentário. Isso é proatividade. Você vai lá, ó, esse canal aqui é maneiro, já vou me inscrever aqui, já vou deixar um comentário, porque eu quero saber mais sobre isso e tal. Isso é proatividade, tá? Mas não, falando sério, gente, a primeira característica não é essa. A primeira característica de uma pessoa proativa é a iniciativa, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você é uma pessoa mais calma, mais quietinha, menos sociável, tem dificuldade com essa parte de se relacionar, e aí de repente você tá lá na tua sala, na escola, você identificou que alguma coisa, pode dar errado. Só que se você não tiver essa iniciativa, se você não pegar lá, não, eu vou falar, eu vou levantar o braço, eu vou falar com alguém, nem que seja assim, eu sou meio tímido, mas eu consigo falar aqui com essa pessoa e ela não é tão tímida, então vou falar para ela. Claro que assim, você tem que saber administrar isso, porque no universo profissional, se você tem uma ideia muito boa e você passa para alguém, pode ser que essa pessoa seja honesta e dê o crédito para você, pode ser que essa pessoa não seja honesta e fique com crédito da sua ideia. Então, assim, se você não tem essa iniciativa desde já, assim, nessa época de escola, de repente isso já é um ponto a você ir trabalhando para melhorar a sua iniciativa e, por consequência, a questão da proatividade, tá? Então, assim, o primeiro traço das pessoas proativas é a iniciativa. Não adianta você identificar a merda, você saber que aquilo vai dar problema, se você não tem a iniciativa de chegar e falar com alguém, com o seu chefe, de isso aqui acho que vai dar errado e tal, ou se você um dia for o chefe, não adianta você identificar o problema e não ter iniciativa de ir lá e resolver, né? Então, assim, a proatividade e a iniciativa, elas estão totalmente interligadas. Um segundo ponto muito interessante também com relação às pessoas proativas é a questão da autoestima, tá? As pessoas mais proativas geralmente têm uma autoestima um pouco mais elevada, principalmente no sentido de que elas reconhecem os seus pontos fortes e pontos fracos, tá? Não estou falando necessariamente de autoestima, que a pessoa tem que se olhar no espelho e achar que ela é linda, que ela é a melhor do mundo, não é isso. Mas eu estou falando autoestima no sentido de ela sabe o que ela faz bem, tá? Isso é muito importante, porque a gente tende a ter mais experiência naquilo que a gente gosta e que a gente faz bem. Por exemplo, eu gosto de trabalhar em pet shop, um exemplo. Eu gosto de trabalhar com aquela recepção ali de pet shop. E aí você está acostumado a lidar com clientes, você está acostumado a lidar com os animais e tal. Então, algumas situações ali do teu dia a dia, você já consegue pescar antes, né? Então, você já sabe isso, você tem isso muito claro na sua mente. Não, isso é um ponto forte meu. Eu sou bom em reconhecer as pessoas, eu sou bom em reconhecer, sei lá, quando algum animal está com medo, ou quando ele está mais ansioso e tal. Então, essa questão da autoestima relacionada aos pontos fortes e fracos é extremamente importante. Até porque, como eu falei, a gente tende a ser mais proativo, a conseguir identificar e antecipar os problemas em áreas em que normalmente nós somos melhores. Terceira característica das pessoas proativas, tá? É uma característica as pessoas terem foco. Não necessariamente foco em tudo o tempo inteiro. Eu acho que hoje fica mais complicado ter foco em tudo, vamos dizer assim, do que há 30 anos atrás. Hoje você é bombardeado por informações o tempo inteiro. Você está falando com seus amigos na escola, mas quando você sai tem WhatsApp, tem Instagram, tem grupos. Então, assim, a gente está o tempo inteiro se relacionando com tudo e com todo mundo. Não é uma questão de, eu só me relaciono com os meus amigos da escola na escola, né? Você se relaciona com todo mundo basicamente o tempo inteiro, a qualquer momento. Você vai lá, manda uma mensagem e a pessoa te responde, né? Então, assim, essa questão do foco, pelo menos na tua atividade, é extremamente importante. Que nem um exemplo que eu dei aqui. Você trabalha no pet shop. Você, enquanto tá lá, você estar focado, vai te ajudar a perceber os problemas. Por quê? Vamos dar um exemplo prático.
sei lá, chegou um animal de porte grande, um cachorro de porte grande e um cachorro de porte pequeno. Ali os dois estão se estranhando, fica aquela situação clássica ali que parece que um quer devorar o outro. Se você não estiver focado, se você não estiver prestando atenção, você poderia estar, sei lá, fazendo um pagamento, você poderia estar conversando com outra pessoa. Se você não tiver um foco ali no teu trabalho, né, a questão das múltiplas tarefas ali, pelo menos naquele momento, você não vai perceber isso e aí você vai passar por um problema que você poderia já ter identificado e já ter resolvido. De repente separando os donos, pedindo para um cliente sentar numa ponta, o outro na outra, ou que sai esperar do lado de fora, mas você teria alguma solução para resolver aquele problema. Então essa questão do foco também é extremamente importante. Se você não está focado, se você não está prestando atenção, não adianta nada você ter experiência para antecipar o problema se você não vai ver aquela situação que te faria antecipar. Quarta característica é um senso de oportunidade. As pessoas proativas, elas conseguem enxergar chances, às vezes, onde outras pessoas não conseguiriam, tá? Eu acho legal trazer aqui que uma vez eu ouvi de um gestor meu a frase que diz o seguinte, eu falei para ele assim, que eu tive sorte, né, numa determinada negociação, e ele falou para mim o seguinte, sorte é oportunidade mais preparação. E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe, e assim, faz sentido, porque a chance que eu tive poderia ir para uma outra pessoa que não estivesse tão preparada e não seria considerado sorte, ela perderia aquela negociação. Então, assim, as oportunidades estão aí basicamente o tempo inteiro, a questão é se você vai ter esse senso, né, de perceber a oportunidade e, claro, se você vai estar preparado. Então, esse senso de oportunidade é uma questão muito importante dentro da proatividade para você perceber quando você vai ter... Porque, na verdade, a gente liga a proatividade a resolver um problema. Mas, nesse caso, poderia ser antecipar uma negociação ou concluir uma negociação, né? Você está conseguindo algo, não tá, a proatividade ela não é necessariamente ligada somente a algo ruim. Mas, nesse caso, eu vi que tem uma oportunidade ali, estou preparado, vou lá e vou agarrar, mostro a minha proatividade e consigo solucionar, de repente, alguma coisa que poderia vir a ser um problema, né? De repente, você não concluir aquela negociação e perder um cliente, poderia ser um problema no futuro. Então, ao mesmo tempo que você está mostrando a proatividade e a tua preparação, você também pode resolver o que poderia vir a ser um problema no futuro. E a quinta característica, né, o quinto sinal aí de pessoas proativas é o seguinte, pessoas proativas, geralmente, elas não são conformadas. Ou seja, não são aquelas pessoas que aceitam tudo que dizem para elas de cabeça baixa. Tipo, você não pode fazer isso aqui. Claro que, né, pelo amor de Deus, vamos pensar. Às vezes existe uma questão de regras e leis, enfim, né? Tô falando assim, no universo em que aquilo poderia ser feito. Esse aqui ninguém consegue fazer. Vamos botar uma questão de poder, mas assim, ninguém consegue fazer isso aqui. A pessoa proativa, ela tende a querer fazer, ela tende a querer se superar, ela tende a querer fazer mais e melhor, né? Então, assim, ela não é aquele tipo de pessoa que vai olhar e vai pensar assim, se ninguém conseguiu, quem sou eu para conseguir? Normalmente a pessoa proativa, ela vai ter uma linha de raciocínio, mas assim, ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro. Então, isso é uma questão muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, sabe? Como você enxerga as coisas. Isso está relacionado um pouco com o teu senso de oportunidade, né? Você não se conformar, deixar uma coisa passar em branco, você vai lá, você luta e você consegue aquilo. Então, esses 5 traços que eu falei são traços, assim, muito importantes, relevantes e que você consegue perceber isso nitidamente numa pessoa proativa. E aí talvez você esteja pensando assim, tá, beleza, eu entendi, legal, entendi o que é a proatividade, vi lá que você falou alguns traços de pessoas proativas, mas ainda não consegui entender exatamente por que ela é importante. Então, assim, na verdade não é tão difícil assim perceber isso, mas eu vou te dar um start aí para você pensar. Imagina que você está numa era, a gente vive um momento hoje em que as coisas mudam muito rápido. Então, assim, se você for uma pessoa que está ali sentada só esperando as coisas virem até você para você reagir e não agir antes,
provavelmente você vai ter problemas no mercado profissional, sabe? É muito legal, é muito engraçado a gente fazer um memezinho, aquela coisa, né? Ah, eu não gosto de fazer nada, eu só gosto de ficar deitado assistindo Netflix. Pô, é maneiro, é engraçadinho e tal, mas assim, na prática, as coisas são muito diferentes. Não existe nenhuma carreira que você vá, tá, vou ficar aqui porque eu vou trabalhar pouco. Às vezes até você olha, de repente, alguma profissão ou alguém trabalhando com alguma coisa, você pensa assim, pô, aquela pessoa não faz nada. Você que pensa que ela não faz nada. Toda profissão, principalmente para pessoas proativas, em que ela não vai ficar sentadinha ali esperando o mundo vir até ela, toda profissão vai ter seus desafios. Então, assim, essa questão da mudança que a gente vive hoje, ou melhor, da velocidade da mudança, que a mudança, né, as mudanças sempre aconteceram, né, ao longo da história. Mas a velocidade com que as mudanças acontecem hoje, elas meio que te obrigam um pouquinho a ser uma pessoa que vai agir antecipadamente, né? Se você ficar o tempo inteiro esperando a coisa acontecer, provavelmente isso vai ser um problema para você com relação à vida profissional. Uma questão importante para a gente tratar aqui, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, então a gente vai bater um papinho agora, é o seguinte: proatividade versus reatividade. Eu acabei de falar aqui que você não pode ficar só sentadinho esperando as coisas virem até você para que então você faça alguma coisa, né? Ao passo que a pessoa que age antes, ela é proativa, né? Você resolve um problema ou evita que ele aconteça antes dele acontecer. A pessoa que fica sentadinha esperando o problema acontecer para depois resolver, ela não é proativa, ela é reativa. É aquela pessoa que está ali o tempo inteiro, proatividade zero, aí quando acontece alguma coisa aí que ela vai se tocar de... Ih, não, beleza, agora eu vou resolver. Então, assim, você ser uma pessoa reativa, talvez na sua vida pessoal não te atrapalhe, talvez na sua vida pessoal seja ok. E eu garanto para vocês que isso vai mudar. Por quê? Você vai para a vida adulta, você vai para a faculdade, você vai se relacionar com outras pessoas. Fora do seu trabalho, muito provavelmente você vai ter um relacionamento, né? E aí a sua vida pessoal deixa de ser com pai e mãe, que está ali fazendo tudo para você, né? E passa a ser com um parceiro ou uma parceira. Então, já não existe mais uma relação de obrigação, né? Assim, você não é obrigado a fazer as coisas para a pessoa, nem ela é obrigada a fazer para você. Ambos fazem porque se amam, se gostam, se dão bem. E aí, se você não tiver uma proatividade no teu relacionamento, provavelmente não vai dar certo. Então, assim, é muito importante que você entenda essa questão da proatividade e da reatividade. E se você hoje parou para pensar, tipo, pô, eu acho que eu sou reativo total, porque eu fico esperando as paradas virem até mim. Então, assim, se você é uma pessoa hoje reativa, é importante que você comece a considerar fazer uma pequena mudança, né? Você não tem que pensar assim, não, então vou pegar essas 5 dicas aqui que o Otto deu e vou começar a fazer as 5 de uma vez. Não é assim, tá? Alguns traços de personalidade que a gente tem são muito difíceis de serem mudados, principalmente quando a gente não entende o porquê que a gente tem aquela personalidade, porquê que as coisas são assim. Então, assim, se você tá na linha da reatividade e quer ir para o campo da proatividade, vai fazendo com calma, vai vendo o que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente. Se você tem dificuldade para continuar as coisas, eu sou uma pessoa assim. Eu começo muito bem no primeiro dia, no segundo, depois no terceiro eu acabo esquecendo. Não é nem uma questão que eu não quero fazer, às vezes passa direto. Então eu sou o tipo de pessoa que eu faço um quadrinho, cara, eu escrevo as coisas, ou boto no meu celular, ou boto lá, faço um papel e boto na parede do meu quarto, tipo dia 1, dia 2, dia 3, porque senão eu esqueço, é a minha personalidade, eu sou assim. Então eu tenho que criar maneiras para me adaptar, para que eu seja melhor no meu relacionamento, para que eu seja melhor na minha vida profissional, para que a gente vá construindo essa evolução, né? Principalmente dentro dessa questão de proatividade versus reatividade. Elas são palavras assim, né, opostas. Então, se você hoje está no campo da reatividade, é a hora de você parar e pensar um pouquinho e ver como é que você pode ir aos poucos indo para o campo da proatividade.
Bom, e aí, será que você conseguiu de repente identificar alguma questão, algum exemplo de proatividade dentro da tua vida hoje? Né? Porque eu estou falando de trabalho, estou falando de relacionamento e talvez isso esteja um pouco distante para você, mas eu vou trazer isso para um exemplo que de repente vai estar mais próximo. Um almoço em família em um dia de domingo. Pode ser de repente numa família maior, com seus avós, tios, ou pode ser de repente você, seus pais, se você tiver irmãos, enfim. Mas você pode pegar o seguinte: será que você tem alguma proatividade nesse almoço? Ou você fica sentado no teu celular, no WhatsApp, esperando a tua mãe te chamar, ó, a comida tá na mesa. Aí você senta, come, às vezes você come rápido e já quer voltar pro teu quarto, pro WhatsApp. Né? Nesse caso seria reatividade total. Né? Aí você pode estar pensando, não, eu sou proativo para comer e sou proativo para voltar pro quarto. Não, você está sendo uma pessoa reativa. Nesse caso, proatividade seria de repente você chegar para tua mãe, tipo, teu pai, pô, você precisa de alguma ajuda, tá? Sei lá, porque de repente pode ser que a tua mãe não consiga fazer o almoço a tempo, né? Isso seria um problema para a família. Então, de repente, você ajudando, você consegue resolver isso. Seria você, de repente, se oferecer para lavar a louça, porque de repente teus pais podem estar cansados. E aí, pô, num dia cansado, às vezes você de repente acaba deixando cair alguma coisa, quebrando alguma coisa. Não tem como a gente saber isso. Então você pode botar assim como um exemplo de proatividade dentro desse caso, você se oferecer para ajudar, para fazer alguma coisa, e aí você vai estar, por consequência, também aprendendo. Se você, tipo, me ofereci para ajudar meus pais a cozinhar, você vai estar aprendendo alguma coisa. A não ser que você esteja ali com uma má vontade absurda, né? Tipo, ai, que saco, tô doido pra isso aqui acabar logo. Que isso contamina o nosso pensamento. Mas se você tá ali de boa, você vai aprender alguma coisa, você vai aprender, sei lá, a fazer um arroz, você vai aprender a cortar alguma coisa, fazer uma salada, e tudo isso vai agregar para a sua vida no futuro. Principalmente que em algum momento você vai morar sozinho ou com outra pessoa e você vai precisar cozinhar, você não vai conseguir sobreviver de miojo e cup noodles a vida inteira. Vai por mim, eu já tentei isso, não rola. Um outro exemplo de proatividade dentro do teu universo hoje pode ser um trabalho em grupo. Né? Você pode ver que num grupo de 4, 5 pessoas, sempre vai ter um mais calado e alguém que vai falar mais, pô, não, você faz isso, eu faço aquilo e tal, aí o que sobra vai para o mais calado. E nem sempre isso aí é bom, porque às vezes você pode pegar o que sobrou porque ninguém quis, você pegou uma tarefa mais difícil. Então você pode sim mostrar uma proatividade de repente num trabalho em grupo, talvez não se você esteja escolhendo, mas mesmo que você tenha sido escolhido, ou mesmo que tipo assim, pô, não me escolheram não, eu sobrei, porque já aconteceu isso comigo, mas me encaixaram num grupo, mas beleza. Mas você vai ter a proatividade de falar assim, pô, isso aqui eu estudei um pouco mais, isso aqui eu gosto mais de falar disso aqui, entendeu? Então assim, você precisa ter pequenos traços de proatividade na tua vida cotidiana, como nesse exemplo que eu dei, tá? Ou no caso que eu falei, de você estar indo mal numa matéria na escola e você pode antecipar, tipo, ó, se continuar assim até o final do ano vai dar merda, então você vai antecipar, resolver estudar um pouco mais aquilo, ou mudar a tua maneira de estudo, enfim. Então você vai conseguindo ter pequenos traços de proatividade na tua vida e vai conseguindo modificar isso aos poucos. Então, Otto, você está me dizendo que é possível uma pessoa aprender a ser proativa ou melhorar o nível de proatividade dela? Sim. Todas essas características como proatividade, ou como eu gosto de chamar, traços de personalidade, eles podem sim ser desenvolvidos. Você pode adquirir mais de algum traço, pode melhorar algum traço ou mudar algum hábito. Isso está muito ligado à tua personalidade, tá? Existem muitas teorias da personalidade, eu mesmo ainda estou estudando muito sobre algumas delas, mas como o nosso canal fala sobre escolha de carreira, a teoria que eu acho mais interessante é a teoria de um cara chamado John Holland. Ele bota lá 6 tipos de personalidade diferentes. E por que eu escolhi essa teoria, né? Porque assim, tem algumas mais simples, né? Que tem de repente 3 tipos de personalidade, né? E tem algumas mais complexas, que, sei lá, podem ter até 12, 18 tipos de personalidade. Por que eu escolhi essa? Porque ela é um meio termo? Não. Eu escolhi porque o John Holland criou essa teoria baseado em escolhas profissionais. Ele percebeu que as pessoas tentavam se enfiar nas carreiras por motivos errados. Por exemplo, meus pais são médicos, eu vou ser médico. Tá, e aí? Você tem jeito para ser médico? Você conseguiria ser médico? Que às vezes
você tem uma personalidade artística. É uma das personalidades que tem dentro dessa teoria, a personalidade artística. Pô, se você tem uma personalidade artística, você é um cara mais teimoso, gosta de fazer as coisas da sua maneira, você vai conseguir se enfiar numa profissão convencional, tipo medicina, tipo ser militar? Pô, é muito difícil. Muito difícil uma pessoa com a personalidade artística muito aflorada conseguir ser militar. Que você vai estar seguindo regras o tempo inteiro, vai ter uma disciplina muito rígida, você tem horário para tudo, você não vai ter muito essa liberdade que a tua personalidade naturalmente tem, tá? E antes que você pense assim, não é possível você mudar totalmente. Sua personalidade, ela já nasce com você. Às vezes, hoje em dia, não sei se você tem um irmão menor ou conhece algum amigo que tem, você vê que quando é bebê, às vezes já demonstra algum traço, ele já é mais quietinho, já chora quando quer alguma coisa. Então, a nossa personalidade, a essência dela, ela já vem conosco. E claro que você pode adquirir algumas habilidades, melhorar alguns traços ao longo da sua vida. Por exemplo, mesmo que você tenha uma personalidade artística, se você teve uma criação muito rígida, você meio que consegue viver ali, né, com horários, com agenda, mas isso não vai ser muito natural para você. Se algum dia você começar a morar sozinho e tiver mais liberdade, talvez você vá se inclinando naturalmente para uma vida talvez um pouco mais sem tantas regras, sem tantos horários, porque a essência da tua personalidade sempre esteve ali. Talvez você não tenha a oportunidade de ter percebido ou trabalhado isso, mas ela sempre esteve ali. Então essa questão da personalidade influencia sim, tá? Tem personalidades em que você tem mais características mais afloradas. Por exemplo, tem a personalidade social. Alguém com uma personalidade social, obviamente, vai ter mais facilidade de comunicação, vai falar com mais pessoas dentro da sala de aula, quando for para a universidade, quando for trabalhar, vai ter mais colegas de trabalho, né? Então, assim, essa pessoa, ela naturalmente ela é mais sociável, ela consegue falar bem em público, né? Muitas vezes, porque aquilo é um pouco mais natural para ela. Então, assim, esses traços de personalidade, como a proatividade, todos eles podem sim ser aprendidos ou ainda melhorados, tá? Eu digo sempre melhorados, porque eu acho que a gente sempre tem um pouquinho de cada traço. Vamos pegar um traço tipo, pontual. Eu não sou pontual com nada, me atraso na escola, cara, em alguma coisa tu deve ser pontual, assim, nem que seja assim, para viagens, para compromissos do teu interesse. Provavelmente em alguma coisa você deve fazer questão de chegar na hora ou um pouco antes. Então, assim, eu acredito que nós tenhamos todos os traços de personalidade, alguns com um grau mais elevado e outros com um grau mais baixo, talvez ali próximo do zero, né? Talvez a proatividade possa ser um zero, porque, né, pode ser que você seja uma pessoa 100% reativa, mas de maneira geral, nós temos um pouquinho, assim, de proatividade, nem que seja com alguma coisa do nosso interesse, tá? Então, assim, falei, né? A gente está falando de proatividade e acabamos entrando no assunto da personalidade. Mas isso é importante sim, porque como eu falei, cada personalidade já vem acompanhada de uma facilidade para algumas características, né? Como eu falei, uma personalidade social vem acompanhada de uma facilidade para habilidades sociais, para você ser mais sociável, para você ser mais simpático, para você ter mais empatia com outra pessoa. Então, assim, a tua personalidade, ela vem com uma essência e é muito importante que você tenha isso em mente e que mesmo que não seja uma coisa da essência da tua personalidade, que ainda assim você consegue trabalhar e melhorar aquilo. Para finalizar aqui, eu vou te dar 3 dicas, tá? Para você ser um pouco mais proativo, para você conseguir trabalhar a proatividade em você. A primeira é busque autoconhecimento. Essa questão do autoconhecimento é muito importante e isso é um assunto assim gigantesco, tá? Mas assim, por hora, basta você pensar o seguinte: vê se você consegue identificar reações que te causam mais raiva, situações que te causam mais raiva, situações que te deixam mais feliz. Essas situações que normalmente geram uma emoção ou uma reação automática na gente, é importante que a gente conheça isso, né? Porque se de repente, às vezes você está vendo, sei lá, eu não gosto de pessoas que maltratam animais, isso me dá muita raiva, isso mexe muito comigo.
e pô, você sabe que, sei lá, tem alguém na tua escola, alguém no teu bairro, alguém que você conhece que faz maldade com animais, enfim. Se você sabe que existe essa possibilidade, você não vai andar perto dessa pessoa, né? Você vai fazer o seu papel, se tiver que fazer algum tipo de denúncia, você vai fazer, e você não vai andar perto dessa pessoa. Se você conhece um amigo que também conhece ele, tipo assim, eu conheço fulaninho, vai ter uma festa na casa do fulaninho dia tal, tu vai? Tu não vai, porque você sabe que se você for lá e tiver alguma situação daquela, tu vai ficar com raiva. E aí pode dar merda, pode não dar, pode ser que você fique na tua, mas ainda assim você vai estar engolindo aquela raiva, isso não é uma coisa boa. Então essa questão do autoconhecimento, principalmente com situações, o que essas situações causam em você, né? Isso é muito importante para você começar a trabalhar essa tua proatividade. Uma segunda dica que eu te dou é para você criar um planejamento. Que nem eu falei aqui, eu, Otto, acabo esquecendo as coisas. Então, assim, se você não tiver um planejamento, não tiver uma coisinha anotada, tipo, pô, como vai ser minha semana? Não precisa ser um planejamento de anos, não, gente. Tô falando assim, porra, quando for no domingo à noite, você pensa ali como vai ser tua semana, pega um bloquinho de notas no teu celular, se você não gosta de escrever, não tá afim de escrever, bota ali o que eu vou fazer e tal, porque você consegue pensar, tipo, essa semana eu tenho um trabalho em grupo. Então, pô, o que eu vou fazer aqui para melhorar minha proatividade? Eu vou conversar com pessoas sobre o que eu quero fazer, né? Se você já tem aquilo planejado, é mais fácil você seguir um planejamento do que você simplesmente tentar, ou como eu gosto de chamar, na hora sai. Porque você vai nessa coisa do na hora sai e às vezes não sai. Então é importante que você tenha um planejamento para também conseguir melhorar a tua proatividade. A terceira dica que eu te dou é: fique próximo de pessoas proativas, né? Tem uma teoria que diz que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você está convivendo somente com pessoas reativas, às vezes a gente acaba sugando um pouquinho daquele comportamento pra gente, né? Então, assim, você se cercar de pessoas proativas, você vê como é que eles agem antecipadamente, isso às vezes vai te motivar, ou às vezes não é nenhuma questão de motivação, é uma questão de experiência. Tipo, às vezes você pode olhar e pensar assim, pô, eu vi que meu amigo já passou por isso aqui, ele fez isso aqui e deu certo, então vou fazer essa parada aqui também. O time que tá ganhando não se mexe. E aí você meio que acaba pegando aquilo por osmose, né? Como a gente fala, você acaba absorvendo aquilo para você e consegue reproduzir aquilo na sua vida. Por fim, eu posso te dizer que existem alguns traços também que são importantes para a sua vida profissional, que assim, isso demonstra uma certa proatividade, que é, por exemplo, você não esperar por algumas ordens. Claro que sim, a gente tem um chefe, a gente tem que seguir regras, tem que seguir ordens, mas tem algumas ordens que você às vezes já sabe, tipo, tu tá olhando ali, tua mesa tá bagunçada, em algum momento alguém não vai pedir para você arrumar? Vai, você não precisa esperar por essa ordem, você vai lá antecipadamente e arruma. Você precisa investir em você. Essa questão de proatividade tem um pouco a ver com a questão do conhecimento também. Se você fez a sua faculdade, adquiriu um emprego e parou de estudar, você meio que vai parar no tempo. Você precisa fazer uma pós, você precisa se especializar, quem sabe, dependendo da tua área, um mestrado, um doutorado. Então, assim, você tem que investir em você, tem que investir no conhecimento. Essa é uma questão muito importante, tá? E um outro ponto também que eu acho importante dentro da proatividade, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho importante que você seja pontual. Uma pessoa proativa, ela vai se antecipar a problemas como o trânsito, uma rota que deu errado, um ônibus que passou mais tarde. Se você não tem essa proatividade de pensar isso, você, por exemplo, eu levo meia hora de casa para o trabalho, você sempre vai sair com meia hora de antecedência. Então é importante que você seja proativo para perceber esse tipo de problema também. E dentro da sua família, eu acho legal falar isso porque hoje a tua família é meio que um núcleo de convivência. E eu dei um exemplo aí do almoço de domingo, então eu acho importante que você saiba coisas como o que eles esperam de você, que tipo de postura você pode ter. Por exemplo, você precisa conhecer teus pais. Meus pais são mais regrados, meus pais gostam de domingo ir à igreja, meus pais gostam de fazer um almoço todo sábado, meus pais gostam de sentar para jantar juntos. Você conhecer os costumes da tua família e meio que saber o que eles esperam de você é importante. Por exemplo, eles esperam que você
Ajude lavando uma louça, por exemplo, depois de um jantar? Ah, não espero, então vou começar a fazer isso. Vou ter uma proatividade para ajudar meus pais a resolver alguma questão. Então, assim, dentro da tua família também é possível e é muito interessante que você comece a exercer a proatividade dentro da sua família, para depois você ir exercendo na tua escola, na tua vida profissional e em outras áreas da tua vida. Bom, gente, é isso. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu adoro estar aqui, estar gravando, estar passando algum conhecimento para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe um comentário aí e semana que vem tem mais. Fui!